Professor Thales Teixeira, de novo, então, muito obrigado aí pelo convite. Eu queria, para a gente começar esse papo, que você se apresentasse, né, para as pessoas que não te conhecem. A gente sempre tem a referência de todo o trabalho e tua produção acadêmica em Harvard, mas eu sei que você está vivendo um novo ciclo, que será legal a gente aproveitar essa oportunidade para contar também, né? Perfeito. Bem rapidamente, eu sou originário de Brasília, me criei lá até os 17 anos de idade. Fui para São Paulo para fazer graduação em administração de empresas na Universidade de São Paulo. Fiquei em São Paulo há 4 anos e depois eu fui fazer o mestrado em estatística, também na Universidade de São Paulo. E foi depois do mestrado que eu comecei a trabalhar como consultoria. Era a época de 2003, por aí, e tinha muita coisa aliada usando dados para análises estatísticas, primeiros modelos de segmentação de mercado, clusterização, data mining começou a aparecer nessa época. Eu comecei a oferecer consultoria para empresas, em vez de pegar um emprego em alguma empresa de consultoria, eu comecei a oferecer consultoria por mim próprio. Eu trabalhei com a Serasa, trabalhei com o Grupo Cato, trabalhei com a Microsoft, HP. E em 2004 eu fui fazer o PhD nos Estados Unidos, na Universidade de Michigan, numa cidade chamada Ann Arbor, que fica em torno de 30 milhas de Detroit. Eu fiquei 5 anos, de 2004 a 2009, na Universidade de Michigan, fazendo um PhD em marketing quantitativo. E a minha tese de doutorado foi em como melhorar as propagandas de televisão, usando uma tecnologia chamada rastreamento ocular, que tinha acabado de sair, que permitia você saber exatamente onde que a pessoa está olhando na tela do computador. E em 2009 eu entrei para Harvard Business School, que é a faculdade de negócios de Harvard, como professor assistente. Eu fiquei lá durante 10 anos, terminando agora em 2019. Os primeiros 5 anos eu desenvolvi a área chamada Economia da Atenção, The Economics of Attention. Então, você pode ir lá no site The Economics of Attention, economicsofattention.com, e ver essa área de pesquisa que eu desenvolvi de como captar a atenção eficientemente, de forma barata no mercado, e transformar a atenção em vendas e aumento de valor de marca. E nos últimos, diria, 5 até 6 anos, eu comecei a migrar para trabalhar com disrupção digital, entender como as grandes empresas estavam sendo disruptadas pelas empresas estabelecidas. Em 2009, lancei o meu livro, que em inglês é Unlocking the Customer Value Chain, foi traduzido para o português como, acho que é Desvendando a Cadeia de Valor do Cliente. E foram vários anos procurando entender como as startups disruptam mercados. As ideias originárias do Clay Christensen, do Michael Porter, que eram meus colegas em Harvard, eram muito mais em termos de tecnologia, disrupta mercados, e vantagem competitiva, que você ganha a competição no mercado. E eu vi algo que era diferente. As startups estavam olhando oportunidades no mercado em que os clientes, os consumidores, não estavam sendo bem entregues com produtos e serviços, e eu criei uma metodologia chamada decoupling, usando a cadeia de valor do cliente, ao invés de olhar do ponto de vista da empresa, olho do ponto de vista do cliente. Então, aí, de lá para cá, eu dei uma pausa nesses últimos meses na minha carreira acadêmica, porque deslanchou muito o meu trabalho de consultoria, assessoria e educação para executivos e para empreendedores. Muito bom, sensacional. Thales, já começando aqui um pouco no tema aqui do nosso debate, a gente está vivendo uma crise sem precedentes em vários aspectos. Ela é nova em vários aspectos, né? Acho que todo mundo teve uma etapa inicial de choque, de entendimento dos impactos daquilo, e depois eu sinto que as informações já começaram a assentar um pouco, a gente já digeriu, né? O que já deu para entender, quando a gente fala dessa crise, em termos aí de impacto nas empresas? Assim? Quais foram os primeiros findings que você teve, os primeiros insights? Bom, eu tenho conversado com muitos executivos, empresários, até colegas de Harvard, de outros departamentos, Renato, e eu acho que uma coisa ficou clara para a gente, todos nós, que essa crise é diferente das passadas em um ponto muito importante. Se você for olhar a crise de 29 nos Estados Unidos e no mundo, até
passando depois da guerra, olhando a estouro da bolha da internet nos anos 2000, 2008, com a crise financeira mundial, 2015 no Brasil, todas essas crises passadas, obviamente, tiveram empresas vencedoras e perdedoras, e de alguma forma, após a crise, mesmo as pessoas de fora, consultores, professores como eu, poderiam olhar para os empresários e falar: você, meu amigo, sua empresa faliu por, em parte, culpa sua. Né? Com a crise, com a bolha da internet, houve muita especulação, empresas que investiam em propaganda fizeram coisas erradas e acabaram morrendo com a crise. Então, a crise acelerou a morte de quem não tinha um modelo de negócio sustentável. Né? Com a crise financeira mundial, bancos e quem investiu muito em imóveis acabou perdendo muito dinheiro, e alguém de fora, um economista, pode falar: olha, a culpa dele, a culpa é dela, porque investiram no modo errado, no modelo errado e tal, tudo mais. Então, houve, como toda crise, vencedores e perdedores, e os vencedores, eles de alguma forma anteveram o que estava acontecendo, uma bolha especulativa na internet, uma bolha especulativa imobiliária, ou o caminho do Brasil por uma crise. Só que essa crise é totalmente diferente. Essa crise é mais uma crise de cassino. Tem ganhadores e perdedores, mas não é culpa de ninguém. Você não pode falar que quem que perdeu o restaurante, quem que a empresa que está falindo agora, é culpa sua. Você fez alguma decisão de gestão errada e sua empresa vai morrer por causa das suas falhas. Essa crise do Covid-19 é muito mais aleatória. De alguma forma, assim, quem acredita em Deus, as cartas viraram e algumas empresas tinham cartas boas, outras cartas ruins, mas é pura sorte. Quem está se dando bem, se você tem um aplicativo de videoconferência, se dando muito bem. Se você tem um site de e-commerce, se dando muito bem. Se você tem uma empresa de cinema, um restaurante, se dando muito mal. Se você tem uma empresa aérea, muito mal. Se você tem uma empresa de navios, de turismo, tá horrível. Décadas de investimento vão por água abaixo. Então, a primeira constatação é de que se você vai sobreviver ou não, não é muito culpa sua. Então, isso é importante para você não tentar avaliar o passado, alguma decisão errada que você tomou. Agora, a gente está muito tentando olhar o que fazer de acordo com a nova realidade, mas sem muito pensar nos erros e acertos. E eu acho que isso é diferente. Interessante. E se a gente for se aprofundar um pouco nessa tua primeira premissa, né? A crise não impacta a todos igualmente e tem menos a ver com o que você fez, né? Quais são os setores que foram mais impactados ou que menos impactados e que vão sair mais rapidamente ou vão ter mais dificuldade para sair dessa crise? Você tem uma avaliação bem interessante, né? Que você divide ali em alguns grupos. Perfeito. Bom, conversando com clientes meus, eu notei que tem pelo menos três grupos de empresas que tiveram um efeito muito avassalador. Primeiro, o primeiro grupo que com o Covid-19, as pessoas não podendo sair de casa, o que a gente notou é que a demanda caiu drasticamente, 70%, 80%, 95%. Empresas aéreas, hotéis, tudo envolvendo turismo, envolvendo também produtos de trabalho, viagens de trabalho, restaurantes, tá, mais ou menos isso, mas, por exemplo, voltando, navios, educação física, tudo envolvendo muitos aspectos físicos. Se você tem um modelo de negócios em que isso envolve muita gente muito próxima e ao vivo, realmente foi um tapa avassalador, né? Você tem shows ao vivo, olha, acabou. Show ao vivo vai demorar a volta. Então, esse grupo de empresas, o que eu tenho conversado com eles é realmente aceitar a realidade, tentar ver se você consegue sobreviver, mas mudar ou fechar a empresa ou fazer uma grande mudança para tentar sobreviver na volta, mas durante esse período de lockdown, como você consegue sobreviver, esse é o ponto-chave. Outro tipo sofreu uma queda na demanda forte, mas é uma queda temporária e que aos poucos vai voltar. Tá? Então, restaurantes. Vai voltar, as pessoas vão voltar aos restaurantes. E vão voltar devagar, e vão voltar, não vai conseguir encher a casa como se enchia antes, e muito vão pedir entrega em casa. Então,
a demanda vai voltar, vai ser devagar e vai ter uma migração online. Então, nesse sentido, o objetivo é agora você reduzir seus custos fixos para você conseguir participar daquela volta, daquela jornada de crescimento, ou tomada de crescimento, mas migrando muita coisa. Então, se você tem uma academia, a academia fechou, e até na China, quando a China reabriu as empresas, ela foi e fechou as academias que tiveram reaberto. Por quê? A incidência de contaminação é muito grande na academia, um monte de gente perto um do outro, borrifando ar quente encostando no metal. Então, agora vai ter que pensar nessa migração. E o terceiro é o grupo de cair um pouco e a volta vai ser, eventualmente, vai voltar ao que era no passado em certos termos, né? Então, se você tem uma coffee shop, ninguém vai impedir entrega de café, vai ter muito pouca gente e, eventualmente, as pessoas precisam, vai ter uma volta, vai ter uma mudança no comportamento um pouquinho, mas ninguém fica horas no coffee shop muito próximos um dos outros, então vai ter uma retomada. Então, esses três tipos de grupos de empresas, e o objetivo agora é você descobrir em que categoria você está. Na primeira categoria olha, você está contemplando, é melhor fechar agora ou é melhor reduzir drasticamente? Segunda, como fazer a migração digital, a transformação digital, isso é importante na segunda categoria. E a terceira categoria é só otimização. Reduz custos e tenta otimizar. Se você tem 50 pontos de venda, você tem que descobrir quais que você vai manter para o futuro e fechar alguns outros para você ter caixa para retomada. Uhum. Ô, Thales, você sempre é muito enfático quando fala da disrupção digital, né, ou da transformação digital por parte das grandes empresas, que a conversa sempre é centrada na perspectiva do consumidor, né? É ele que promove a disrupção quando ele tem uma mudança de hábito. Então, assim, que hábitos que a gente vai ter, vai enxergar mudança no consumidor? Como é que esse consumidor sai do pós-Covid e a gente aqui como empreendedores, empresários, a gente pode se preparar para isso? Ah, tá. Bom, olha, várias fontes de pesquisa e dados já estão nos mostrando que agora o consumidor, ao sair, está buscando segurança e saúde em tudo que faz. Obviamente, a crise se deu por uma falta de segurança e saúde em locais públicos. Então, com a volta, é como se fosse todos os consumidores agora estão com medo e desconfiado. Medo e desconfiado, medo e desconfiado. Medo desconfiado de ir no cinema, medo desconfiado de ir no supermercado, medo desconfiado de voltar de ir para sair de casa, medo desconfiado de ir para o parque, vários assim, né? Então, hotéis e tudo mais. Então, um dos elementos agora é realmente como as empresas, se você depende de entregar o seu produto ou serviço em algum ambiente físico, como que você pode minimizar a percepção de medo e desconfiança dos consumidores. Então, várias coisas você vai ter que fazer, separar as pessoas. A gente está vendo essas imagens de pessoas indo em restaurantes com plexiglass em volta, em cima, embaixo, do lado. Uma pessoa está na mesa lá na China com 4 amigos e tem plexiglass transparente, Que loucura. como se fosse num cubo, né? E, então, essas várias oportunidades de aplicativos que eu tenho ajudado a desenvolver, aplicativos que você abre o aplicativo e você vê onde que tem uma densidade alta de pessoas, onde que tem pessoas que estão com temperatura alta, e assim por diante. Isso as pessoas vão ficar muito mais antenadas. Você imagina, antes no passado você ia num concerto, e eu fui no Metropolitan em Nova York com minha esposa alguns meses atrás, 600, 700, 800 pessoas, todo mundo tossindo toda hora. Hoje em dia, agora você vai, uma pessoa tosse, você está num ambiente fechado, vai todo mundo sair. Entendeu? Pânico, né? Com medo, com pânico. Então, isso vai durar muito tempo e isso vai influenciar o comportamento de consumo das pessoas. As pessoas vão começar a questionar, é seguro, é saudável? Óbvio, marketing é difícil porque as pessoas agem de forma diferente. Alguns vão ter um pânico total, outros vão ter um pânico mínimo. Tá? Então, quem tem mais de 60 anos de idade, quem tem problemas respiratórios, uma mãe nova com filho, uma mulher grávida, a mãe com filho, o pai com filhos pequenos, essas pessoas vão ter ainda mais antenado a necessidade de evitar densidade de pessoas e locais fechados. Então, elas vão procurar alternativas. É possível assistir o novo filme da Pixar sem ter que ir no cinema? Ah, é possível? Então, vou fazer. Tá? É possível
comer uma boa refeição no domingo à tarde, é possível fazer. Vão tentar evitar correr o risco. E alguns vão falar, olha, não, acho que o risco é mínimo, eu estou saudável, não tem problema, e vão no restaurante. Então, o problema é você descobrir na tua empresa quais os seus tipos de clientes. Você tem clientes do tipo altamente avessos a esses riscos, pessoas idosas, grávidas, crianças e tudo mais, ou não. Então, não sei qual vai ser para cada tipo de empresa. Perfeito. A resposta dos consumidores. Vocês vão ter que descobrir cada empresa. E o ponto importante não é o que você acha. Não é que você acha que ir numa biblioteca, ir num restaurante, ir no cinema, ir no shopping ao ar livre tem baixo risco. Não importa o que vocês acham. Importa o que os seus clientes percebem da situação que estão vivendo e das opções, quem tem alternativa ou não. Então, vai ter muita gente comprando equipamento de academia e fazendo em casa. Vai ter muita gente fazendo orações em casa em vez de ir à igreja. É verdade. Se a queda vai ser 80%, 90%, apenas 10%, vai depender do tipo de consumidor. Então, de novo, o foco é sempre, né, em aprender a praticar a escuta ativa, né? Tem várias formas de você entender o que o consumidor está falando. Quer dizer, você deu a metodologia. E aí, claro, cada um vai aplicar para o seu negócio, né? Você trouxe um elemento interessante também, que é o uso de tecnologia e de dados nessa etapa pós-Covid. Então, esse aplicativo onde tem as aglomerações, a China também tem sido muito eficiente. Eventualmente, esse nosso novo convívio em sociedade, a gente vai abrir um pouco mão de privacidade em troca de segurança, Thales? Faz sentido a gente pensar isso ou não? Como que é esse debate nos Estados Unidos? Olha, eu dou aula para muita gente jovem que faz o MBA e eu dou aula para gente mais velha que é executivo. Sempre quando apareceu essa questão de privacidade versus benefício do uso agregado de dados, quem era jovem geralmente fala assim, olha, é assim, eu quero ter um benefício, eu tenho que dar informação. O Waze funciona porque tem milhões de pessoas na cidade de São Paulo que abrem o Waze e aceitam que o Waze capta a informação de onde o carro dela ou o celular dela está passando. Então, eu entrego esses dados e eu recebo os dados agregados de milhões de pessoas que me dizem o trânsito da cidade a cada segundo. Quem é jovem entendeu essa transação comercial de dados por serviço, por benefício. Tudo bem. Você me fala, ok. E eu acho que isso vai continuar sendo assim. E as pessoas mais velhas, olha, você está rastreando onde eu estou indo, eu não me sinto confortável, não quero usar. Né? Então, vários dados na internet, é isso. Eu dou a minha avaliação, eu falo onde que tem polícia, onde tem buraco na cidade, e depois eu recebo um mapa de todas as polícias e buracos da cidade, via Waze, por exemplo. Né? Então, e isso também depende de muita gente. Tem gente que vai ser avesso, tem gente... E geralmente isso está atrelado à idade, isso que eu quero dizer. Então, eu acho que isso não vai ser tão diferente. Eu acho que quem é jovem vai falar, olha, eu preciso dar a minha temperatura do meu corpo para saber temperatura de corpo de todas as pessoas para evitarem quem está com febre, ficar próximo. Tô nessa. Se é importante para mim, tô nessa. Eu entendo essa transação comercial. As pessoas mais velhas, não é sempre a idade, obviamente, mas em grupo, assim, as pessoas mais velhas vão ter mais receio. Assim, o que você vai fazer com os meus dados e tudo mais. Então, vai continuar o debate, mas no final das contas é uma decisão individual de usar ou não o aplicativo, como tudo na vida. Mas é interessante essa premissa aí da questão geracional e como o futuro é dos jovens, né? Também tendo a crer que esse negócio caminha no direcionamento de compartilhamento cada vez maior de informação em troca desse bem comum. Ô, Thales, um outro aspecto que eu queria explorar um pouco contigo a gente tem lido e visto muitos casos, né, em que a pandemia ela acelera o processo de transformação digital dentro das grandes empresas, né? Você concorda com essa premissa? Como é que você está vendo isso com seus clientes e com as pessoas com quem você tem trocado? Olha, eu acho que ela acelera e ela retarda. Ela acelera em quem já estava com a visão em um projeto e ficou esperando e agora viu que não tem volta. Tá? Então, vou dar um caso clássico agora que é baseado num cliente meu. É uma empresa de luxo de cinema.
investiu muito para fazer os cinemas mais bonitos da região da Califórnia. É ótimo o cinema. O cinema você pega a refeição, leva, vai e senta e tudo mais. Com o Covid-19, bum, o que aconteceu? Fechou os cinemas. E quando reabrir, ninguém vai querer ficar do lado de uma outra pessoa num lugar fechado por 2 horas. Né? Então, o que fez? O que a indústria de Hollywood, que fabrica os filmes que são distribuídos pelo cinema, fez? Começou a alugar o filme, em vez de primeiro as pessoas verem no cinema, já alugou diretamente. Então, estão saindo os filmes novos, já está saindo diretamente no iTunes, no Amazon Video e assim por diante. Tá? Então, na indústria de entretenimento, está tendo uma corrida, assim, acelerada, para entender, assim, como se posicionar. Porque agora é vida ou morte. Já sabemos o que vai acontecer. Não tem mais dúvida. É questão ou se acelera ou você para de jogar esse jogo. A questão é, será que no futuro cinema vai ser como uma biblioteca? Existem, mas é mais uma coisa de levar seus filhos e mostrar, olha, isso aqui é uma biblioteca, meu filho. Viu? No passado tinha bibliotecas e livrarias espalhadas pela cidade, agora é mais um museu, um artefato. Não sabemos. Mas a gente vê que as coisas... Vai ter muito menos cinema no futuro do que tem hoje. Por esse fato. Pô, eu quero ver o filme novo, cara, aperto o botão, pago lá e tô vendo. Né? E a pipoca é quase de graça comparado com o roubo que é no cinema. Mas, então, para esse tipo de empresa, para essa indústria que já está vendo o que está acontecendo, o Covid-19 acelerou. Assim, é uma separação do mar. Ou você fica num lado ou do outro, não tem mais para meio termo. Né? Agora, em outros casos em que não era tão crítico e haviam interesses competindo, digitalização, respondendo às ameaças de empresas de tecnologia, certas indústrias que a digitalização faz parte, mas não é o fator determinante, é possível que, porque as empresas agora querem sobreviver. O objetivo não é vencer para várias empresas, ainda agora é sobreviver, né? Então, a sobrevivência significa reduzir investimentos e reduzir custo fixo para você conseguir sobreviver nesse período, que você não sabe quanto é. Então, eu acho que Covid-19 acelera em alguns casos e retarda os outros, porque as prioridades são outras, que é sobrevivência. Se você quer sobreviver, não pensa no digital. Sobreviver, pensa no dinheiro. Né? O digital é você quer crescer e fazer parte do novo futuro. É interessante que você abordou 2 aspectos, né? Que agora recentemente o Magazine Luiza reportou os resultados do primeiro quarter aqui no Brasil, né? Eu sei que você conhece bem o caso lá do Magazine. E basicamente o que o Fred Trajano falou na demonstração dos resultados, né? Ele trouxe 2 aspectos. O primeiro é um pouco isso que você falou na lógica de sobreviver. Então eles fizeram uma gestão muito conservadora do caixa. Com emissão de debentures, com retenção de distribuição de lucros e dividendos, tudo para ter um caixa robusto. E o que ele falou no quote dele nós podemos ficar 2 anos com as lojas fechadas que a gente é capaz de sobreviver. Então, muito uma lógica financeira de prepare-se para o pior e espere o melhor. E do outro lado, essa lógica de acelerar o digital, né? Então, 60% das lojas do Magazine fechadas e mesmo assim eles cresceram 7% nas vendas, porque o digital conseguiu alavancar, lógico, cresceriam muito mais, mas ele conseguiu impulsionar as vendas. Obviamente também a rentabilidade cai, porque a rentabilidade de loja física ainda é maior, né, do que a rentabilidade do e-com, mas eles tiveram um resultado excelente. As ações, inclusive, subiram e não sei se você viu, a empresa bateu um recorde de valor de mercado de 100 bilhões de reais, né, que foi uma grande notícia para quem trabalha nesse ecossistema como nós dois. Né? É muito nessa linha que você descreveu, né? Eu acho que, obviamente, o Fred... é importante a gente ver que resultados que aparecem na mídia são consequências de muitos anos de trabalho e planejamento e visão. Então, o Fred agora está colhendo os frutos de vários anos. E quando a gente esteve com ele, escrevemos o case de Harvard, era muito claro que ele já tinha visão e ele começou a colocar as peças para jogar esse jogo há muito tempo atrás. Então, olha,
para você construir algo que não existe, você tem que pelo menos primeiro visualizar na sua cabeça. Senão não tem como você falar constrói isso, constrói aquilo. Você tem que visualizar, e o Fred visualizou o que seria a Magazine Luiza, que em termos bem assim, por alto, high level mesmo, se você for pensar bem, a internet no Brasil, antes da Magazine Luiza, era um benefício para quem era, em termos de comércio, era um benefício para quem era classe média alta. Você tem que morar em São Paulo, no Rio, porque senão você ia gastar centenas de reais com o transporte físico. E era só quem comprava equipamentos caros, eletrônicos, que estava pesquisando e tudo mais. Então, a Magazine Luiza, da mesma forma como a mãe e a tia do Fred fizeram no passado em baratear e criar condições para classe média baixa comprar máquina de lavar, máquina de passar, o Fred criou a visão de democratizar o benefício do comércio eletrônico para a população, que hoje em dia as pessoas de classe média baixa estão comprando pela internet. Não existia isso há 5 anos atrás. Era muito raro. Era possível, mas ninguém tinha capacidade. Então, a classe mais baixa da população entrou na internet, não pela internet como a gente conhece, entrou pelo Facebook e WhatsApp, porque era uma forma de comunicar de graça. Porque a telecomunicação no Brasil, como a área bancária, é um imposto que afeta os pobres. Quem era pobre tinha que pagar mais para comunicar com outras pessoas. Então, quando apareceu uma oportunidade, pague um celular por R$ 500 e depois você vai ter a sua conta aí e você vai poder falar de graça com as pessoas via WhatsApp e Facebook, era uma maravilha. Uhum. E muita gente não entendia o que era a internet, só achava que eram esses dois. E o Fred veio e colocou uma terceira camada, que é compre agora usando o seu celular e você pesquisa para achar o preço mais barato. Muita gente comprava local no Brasil porque não tinha capacidade de entrar no carro e sair para um shopping e tudo mais, então acaba comprando mais caro. Você vê na periferia, muitos produtos são mais caros. A internet democratizou o acesso a preços baixos e isso foi o que a Magazine Luiza fez. O resto foi tecnologia para viabilizar isso. Sim. Isso que você falou, né, isso não se constrói do dia para a noite, ele deu um dado que eu achei bem interessante, né? Ele falou, olha, a gente vem reportando aumento de vendas pelo canal online há 13 trimestres consecutivos, né? Então, realmente, é muito tempo. Ele está falando de mais de 3 anos que ele já está colhendo resultados. Quer dizer, começou esse negócio anterior a isso para começar a colher e agora no Covid acelera e esse negócio realmente faz a diferença. E Agora, um ponto aí, Renato, só te interrompendo um pouquinho, claro. foi quando eu encontrei o Fred e ele me falou, isso é já uns 3, 4 anos atrás, ele me falou, Thales, a nossa percentagem de vendas pela internet, em termos de vendas totais da empresa, em torno de 30% a 35%. Eu falei, não acredito. Me mostra o número aí, porque é impossível. No Brasil, era 3%, 4%, 5% a venda de internet de produtos duráveis. Nos Estados Unidos, estávamos em 9%, chegando a 11%. Obviamente, em eletrônicos, chegava-se a quase 30%. Mas se chegar num país como o Brasil e ter 30%, 35%, ele teve que me mostrar, porque é uma coisa... Falei, pô, é uma revolução silenciosa, né? Aí que falou, pô, depois que eu comecei a entender que ele falou, Magazine Luiza estava, há 5 anos atrás, o valor da ação era R$ 1 e cresceu 28.000%. Não, uma loucura. Não, é uma tem loucura. algum outro exemplo no mundo que eu conheça? Não. Não tem, não tem. Thales, a gente falou um pouco de gestão, né, de liderança. Nem todo mundo tem a visão, né, e as possibilidades que o Fred teve. Está sendo muito desafiador você ser um líder agora, né? Tendo que entender essas circunstâncias que mudam o tempo todo, fazendo gestão remota do seu time, gente em home office que não estava habituado. Qual que é a dica que você pode dar para liderar? Como é que a gente consegue ser estratégico num cenário tão volátil e marcado por tanta incerteza? Olha, Renato, num ambiente estável, você planeja. Planejamento é muito importante no ambiente estável. E, basicamente, o planejamento de empresas maiores é você vê um ponto no futuro que você quer chegar, queremos ter tantos milhões de clientes em tais indústrias, tal posição, participação de mercado, e você vê onde você está.
E depois todo o planejamento, os executivos e tal, é você tentar descobrir como que a gente está aqui e vai para lá. Quais os caminhos e quais os recursos. Com o ambiente de incerteza, esse ponto no futuro não existe. Esse ponto no futuro está mudando. Cada dia é um lugar diferente. Então, não tem como você apontar para lugar nenhum. O que tem como você fazer é você falar, vamos olhar as opções de hoje. Temos 3 opções, qual que a gente faz? Aí depois tem mais 3 opções amanhã, qual que a gente faz? E tomar pequenas decisões de correção de rumo para tentar chegar naquele canto superior direito, mas sem saber exatamente onde ele é e o que exatamente vai ser. Isso envolve ter uma frequência de reuniões, de decisões pequenas, mais frequente, à medida que dados vão aparecer, os dados mudam radicalmente, o que acontece hoje. Então, eu gasto metade do meu dia lendo, só para tentar saber o que está acontecendo hoje, né? E para passar as informações para os meus clientes e tudo mais, e fazer a reavaliação. Então, frequência de reuniões maiores, decisões cada mais frequentes, e sabendo que você tem que tomar decisão sem ter os dados do mercado. Então, a gente busca os dados. O que está acontecendo? Qual é o mercado? Qual é a realidade? Então, mas a realidade é muito fluida. Então, eu comparo com dirigir na neblina. Você tinha uma visão de onde você queria chegar, queremos ir lá para Recife, no Pernambuco, vamos sair de carro aqui de São Paulo, mas chegou uma neblina que você não consegue nem ver as saídas e onde que está vindo o caminhão, onde que tem árvore e tudo mais. Então você tem que olhar para a estrada e ficar conversando com todo mundo e no carro e tomando pequenas correções de rumo e chegando, tentando, mais uma vez, sobreviver. Se você está com medo, desacelera um pouco, garante a sobrevivência para você ter aquela capacidade de respirar, e você só toma uma decisão drástica se você está vendo um grande buraco, um caminhão na frente da estrada. Então, muda muito do planejamento estratégico para esse reativo mais a curto prazo, de tomar passo a passo, decisão a decisão. O ponto é que, com os líderes, eles têm que ser muito abertos à incerteza e falar, olha, não sei, não sei, não sei, não sei, quais as opções, quais os dados, o que vocês acham, vamos tomar essa decisão. E sexta-feira você tem que estar disposto a falar, aquela decisão de segunda está errada, vamos voltar atrás e explicar o porquê. À medida que as pessoas têm a confiança de ver que os líderes estão abertos e que estão dispostos a alterarem à medida de fazer essas correções de rumo, essa é a grande mudança de gestão. Bem interessante, porque no meu entendimento, um pouco do que você descreveu é o que eu vejo, meu universo é muito das startups, né? É o que eu vejo um pouco do jeito startup de fazer as coisas, né? Menos focado no planejamento de longo prazo e mais focado no aprendizado ao longo da jornada, né? Planejamento em ciclo curto, OKR, teste de hipóteses, análise de dados, aprendizado, tomada de decisão. Quem tem a cabeça de startup vai surfar melhor essa crise, Thales? Vai, está plenamente preparado. Startup, o objetivo da startup é ser flexível. As empresas, o objetivo é não ser flexível, uma empresa grande. Uma empresa grande é ter um pilar de sustentabilidade forte, é um prédio que não move. Pode ter chuva, vento, vendaval, a empresa não move, né? Startup é meio um barraco que está indo à medida com o vento. Aí o vento leva para um lado, vai para o lado. E você vai crescendo à medida que você vai aumentando o seu barraco, mas flexibilidade é muito grande. E o que eu falo para os meus clientes, e tanto startup quanto empresa grande, tome a decisão que você precisa tomar agora. Todo mundo reclama, mas não sabemos o que vai acontecer, não temos os dados. Tome a decisão e depois tente descobrir uma forma de você criar as condições para que, quando você rever essa decisão ou tiver que tomar uma nova decisão, que você tenha dados melhores para tomar a decisão. Porque todo mundo reclama de falta de dado, ninguém fala, eu vou trabalhar para que mês que venha eu tenha dados melhores. Chega mês que vem, mesmo problema, não temos os dados. Você sabia um mês atrás que não tinha, por que você não tentou colher os dados mais necessários? Então a startup faz isso, né? Ela cria um produto, mas às vezes o produto não é o produto final. O produto é uma forma de você experimentar no mercado, colher dados e depois tomar uma decisão mais assertiva, mais direcionada ao mercado. Então, nesse sentido, é muito interessante como a startup faz, que o produto não é apenas
a canalização de conseguir vendas. É também um termômetro do que está acontecendo no mercado. E você olha o termômetro e fala, olha, está quente ou está frio? E antes você não sabia. Então, cada vez você vai ter mais dados. E produtos digitais te beneficiam disso. Produto digital cada vez lhe dá mais dados para você falar, estamos cada vez mais entendendo o que está acontecendo no mercado, então as nossas decisões são mais claras e mais objetivas. Thales, isso que você falou é interessante. Eu estava pensando aqui, né? Assim como essa perspectiva da transformação digital, como você falou, para alguns ela acelera, para alguns ela desacelera, né? Tem um outro lado das startups também, para te fazer uma provocação aqui, que é, eu concordo que realmente elas estão mais preparadas por essa forma de pensar e essa forma de agir. Agora, tem uma questão das startups que é o acesso a capital, o fundraising, né? Eu converso muito aqui com os fundos e todo mundo colocou o pé no freio, não está disposto no curto prazo a fazer aportes. E aí o que eu tenho percebido com startups, mesmo aquelas que têm já um modelo de negócios consolidado, elas podem vir a sofrer muito, né, por não ter acesso a capital. No momento. Como é que elas vão fazer a travessia desse deserto, né, sem acesso a capital? O que a gente está prevendo aqui, estava dando uma entrevista ontem para o Estado de São Paulo, o jornal aqui, falando um pouco disso, né, de que vão ter startups que vão ficar mais baratas, porque elas não vão ter acesso a capital, e a gente pode ter um processo de M&A, de consolidação, por esse motivo. Você concorda com essa avaliação, Thales? Com certeza. Agora o problema é dinheiro. Em toda crise, cash is king, né? O dinheiro o dinheiro desaparece. Por quê? Por que o dinheiro desaparece? Porque tem um monte de empresa alavancada. Esse é o problema. E não tem gente suficiente que tenha capital de giro. Então, capital de giro, no maior caso, eu preciso de capital de giro, então eu não consigo trabalhar. Eu posso ser uma empresa muito boa, rentável e tudo mais. As empresas morrem porque elas não têm dinheiro. E pode ser uma empresa rentável ou não rentável. Então, no momento de crise, todo mundo, o dinheiro enxuga, e quem precisa de dinheiro agora para sobreviver, para girar a manivela, o capital de giro, não consegue achar ou acha cada vez mais barato, né? Airbnb, Uber, todos foram no mercado e antes arrecadava dinheiro a 1, 2%, agora está arrecadando a 10%, porque não consegue nem vender mais cota de participação da empresa. Seria um valuation muito mais baixo. Então, agora realmente tem sido uma busca por dinheiro. E os investidores capitalistas de risco, venture capital, que eu conversei, ninguém está disposto a investir em empresas novas. Agora todo mundo olhando o seu portfólio. Eu tenho 10 empresas que eu estou investindo. Agora eles estão pensando, quais que eu acho que vai morrer naturalmente? Não investe nelas. Quais que eu vou apostar? E eu agora vou ter que ter o dinheiro que eu tenho disponível, colocar para apoiar a transição dessas empresas nesse período crítico, porque elas são empresas boas, que vão ter um bom futuro, e que agora eu, como investidor, vou ter que bancar nesse período de marasmo. Então, eu concordo com você, isso que tem acontecido. Se você precisa de capital agora, realmente é um desafio. Você tem que ir no teu investidor, quem já foi teu investidor, tem sido seu investidor, e você tem que convencer eles que vocês estão preparados para o futuro. Agora é um momento crítico e que o investidor vai perder todo o dinheiro se não conseguir apoiar durante esse período de transição que a gente está vendo, está começando em outros países, aqui nos Estados Unidos está começando a volta à normalidade, mas não sabemos se vai durar 6 meses, 1 ano, 2 anos. Exato. Isso que você descreveu está bem alinhado com o que a gente decidiu, né? Eu tenho aqui um fundo aqui no Brasil e a nossa última reunião de conselho em abril, a diretriz foi exatamente essa. A gente não está fazendo nenhum novo investimento, a gente fez uma divisão ali, né, do portfólio de acordo com o impacto, né, baixo, médio, alto, e aí o foco em ajudar as empresas a passarem por essa travessia. Pintou uma pergunta aqui, Thales, enquanto você estava respondendo anterior, falando um pouco de indústria automobilística, pedindo alguma recomendação de leitura. Não sei se é um setor que você atuou, você leu alguma coisa a respeito. Se não, a gente depois busca alguma recomendação de leitura e posso passar para a pessoa. É um setor que você está habituado ou não? Tô sim, eu tenho trabalhado e eu não penso em indústria automobilística, eu penso em transporte. E Ótimo.
A diferença é que eu olho as necessidades dos consumidores. E no meu livro, eu fiz uma pesquisa que eu achei muito interessante. Até agora, depois de saber, eu continuo achando interessante, que é o seguinte, eu fui nos Estados Unidos e eu vi os lares americanos. Então, consumidores, pessoas físicas. Onde que eles gastam dinheiro? Tá? De toda a riqueza que é gerada nos Estados Unidos, uma grande parte vai para as corporações e outras para os indivíduos, nós, pessoas de um país. E nós gastamos em vários setores e indústrias. Mas quais são os grandes blocos? Primeiro que eu descobri que, se você for olhar 7 categorias de consumo das pessoas, correspondem nos Estados Unidos em torno de 94% dos gastos de consumo, ou seja, nada de investimento financeiro. E esses gastos são em alimentação, educação, entretenimento, moradia, saúde e vestuário. E o que eu chamo em inglês de living, eating, healing, entertaining, learning, eating e wearing. Tá? Então tem um 7. Isso corresponde a 97. Quando eu olhei em outros países, no México era, acho que 93, no Japão 86, vários outros países era entre 86% e 94%. 7 categorias que os consumidores gastam a maior parte das rendas. No meu livro, se você vai ver, se você comprar, você vai ver que alguns, o custo dessa categoria aumentou nos últimos anos fortemente. Então, nos Estados Unidos, o custo de healing, que é toda a área de saúde e bem-estar, aumentou, dobrou em termos reais. Né? Então, você olha isso, você olha o transporte, o custo do transporte tem aumentado. E transporte eu não digo indústria automobilística. Por quê? Porque se você for olhar nisso, muita gente começou a usar Uber. No meu lar, a gente tinha 2 carros. Né? No Brasil, eu tinha 2 carros aqui e a gente falou, vamos eliminar um e a gente usa Uber toda hora. Mas você tem transporte aéreo, transporte terrestre, todo tipo de transporte para o consumidor corresponde também a um valor em torno de 15% a 20% dos gastos dos americanos. Em transporte, o que a gente vê? Quais os grandes fenômenos? O grande fenômeno que está acontecendo com a classe também mais jovem é o interesse em não ter um ativo para resolver o problema. Em bom português, não quero mais ter um carro. Quando eu e você crescemos, eu lembro que é alegria você ter o primeiro carro. Hoje, os jovens americanos, alguns no Brasil, mas o Brasil ainda adora muito carro, mas os jovens americanos, japoneses, tudo mais, não quer ter carro. Carro é um problema, é um investimento, um ativo. O carro americano médio é utilizado 4% do seu tempo útil. 4%. 96% do carro está estacionado, parado, em trânsito, não está sendo utilizado eficientemente. Então, o modelo mundial, infelizmente, está no passado, que é a GM, a Toyota, a Volkswagen fabricam 1 milhão de carros por ano. No total, se fabrica, deve ser pelo menos 5 milhões de carros. O mundo não precisa de mais carros. E o pessoal da Uber, o pessoal de várias outras startups, Turo e tudo mais, no Brasil, 99, descobriu isso. O custo de transporte é alto. Nós consumidores, levamos uma pernada de uma indústria que falou: carro é maravilhoso, carro é bonito, carro é bom, carro é status. No Brasil, carro é status. Você tem um carro melhor, você tem status maior. E isso está desaparecendo. Eventualmente, como o Elon Musk fala, carro vai virar elevador, cara. É apenas um transporte vertical em vez de horizontal. Você quer ter seu próprio elevador? Você acha um elevador bem mais bonito do que o outro? Você está disposto a gastar $50 mil no elevador seu? Não quero. Eu quero subir e descer. E pronto. Né? E eu pago apenas para cada vez que eu uso aquele elevador, em vez de comprar um elevador, comprar um bem industrial e tudo mais. Então, vai haver uma migração. E no Brasil pode demorar um pouquinho, mas a população mais jovem no Brasil já está não querendo ter mais carro, principalmente em grandes centros urbanos. Eu quero ir do ponto A ao ponto B da forma mais barata e conveniente. Não quero gastar, comprar carro, investir isso, tal, seguro e tudo aquilo, aquela coisa que se acumulou. Então, isso vai ser uma grande disrupção. Muito interessante.
Thales, porque é isso, né? Acho que para quem fez a pergunta aqui, não é uma discussão, então, da indústria, é da perspectiva do consumidor, é mais amplo que a indústria sobre mobilidade e é quem resolve o meu problema de maneira mais eficiente. Como você falou, eu posso ir a pé, eu posso ir de bicicleta, eu posso ir de Uber, eu posso até ir com o meu carro próprio, né? Então, tem Exato. várias... Então, no Adorei também futuro, a no história do futuro, elevador. o carro vai ser uma entre várias opções. Hoje, o carro ainda é, para vários consumidores, é a única opção. Em várias cidades pequenas no Brasil, o carro, você tem carro ou não tem, ou vai a pé. Não tem muita opção, né? Ou bicicleta, mas, no futuro, o carro vai ser uma opção. E muita gente, e acredito que o nível de output de carros no mundo só vai cair, não vai aumentar, só vai cair. Vai produzir mais carro? Vai, mas o planeta não vai conseguir achar onde pôr esses carros, revender carro. O preço do carro usado vai baratear, não vai ter espaço. Você vai em cidades brasileiras, eu lembro quando era criança, eu ia em cidades pequenas, no interior, era tranquilo. Hoje, o pior problema é estacionamento numa cidade pequena, não tem capacidade. Sim. Né? O Rivelino, que fez a pergunta, está dizendo que ele adorou o exemplo dos elevadores. A Isabel comentou também que está em Fortaleza, está 60 dias sem ligar o carro. Tem que ligar o carro, depois você não consegue ligar esse carro aí. E o Marcos, Thales, super bacana, comprou teu livro aqui, disse que tem usado a lógica do decoupling né, nos trabalhos que ele faz de consultoria. Quer explicar um pouquinho, para quem não sabe, qual que é o conceito do decoupling? Acho que vale um pouquinho, você gostaria, Thales? Perfeito. Hoje, inclusive, eu mandei um e-mail para a CNBC, que é uma empresa, um canal de televisão aqui nos Estados Unidos, que me entrevistou. E eu vou dar um exemplo que eu acabei, porque está bem fresco. Imagina que você fabrica móveis. Você tem uma loja uma fábrica de móveis. Qual é a indústria de móveis no mundo inteiro? Você pode simplificar a indústria de móveis em ou você é fabricante de móveis, você fabrica a poltrona, fabrica a mesa, né? Você tem uma serralheria, fabrica, ou você está no ramo de revenda de móveis. E eu estou muito tempo fora do Brasil, nem lembro mais de loja de móveis, nome de loja de móveis no Brasil. Mas deve ter. Ou tem loja de Tokstok, ou tem loja de móveis, ou tem fabricante de móveis. Em alguns poucos casos, tem fabricante que é o varejista. Então, a IKEA é um fabricante varejista. Em alguns casos, pode ser, faço os dois. Mas no passado, físico é assim. Ou você fabrica ou você vende. O que tem acontecido ultimamente? Bom, se você for vender móveis nos Estados Unidos, pela internet, a maior loja de móveis online nos Estados Unidos chama Wayfair. Pode entrar no site, wayfair.com. E eles revendem móveis. Eles não são fabricantes. Eles revendem móveis. Mas para você revender móveis, você precisa de tráfego para o seu site. Quem que mais gera tráfego para o site da Wayfair? O Google e o Facebook. Então, quem atrai as pessoas para dentro da loja são duas empresas. Quem atrai as pessoas? Google e Facebook. Quem disponibiliza as imagens, as dimensões e todos os produtos é a Wayfair, que a gente chama de merchandising no ambiente físico. A Wayfair faz esse trabalho. Mas uma vez você decidido o que você quer comprar, você aperta o botão, você faz o pagamento, não é você acha que é a Wayfair que vai receber o seu dinheiro, mas não é. É uma empresa chamada Venmo, ou uma empresa chamada PayPal, ou uma empresa chamada, no Brasil, pode ser a Stone, que recebe o pagamento seu. Mas não é a empresa que tira o dinheiro da sua conta e passa para o fabricante ou para o revendedor. Porque aí, se você usa o cartão de crédito, é uma operadora de cartão de crédito, como a Visa Mastercard. E depois que você já fez esse pagamento, a Wayfair, que faz a revenda para você, ela manda uma ordem para o fabricante do móvel, da poltrona que você escolheu, que fabrica a poltrona, e depois passa essa poltrona para uma empresa que faz a logística, faz o empacotamento e a entrega do produto para o consumidor final. E se você tem alguns problemas, você liga quem? A Wayfair. O que eu acabei de falar para você? Pelo menos 5 ou 6 empresas diferentes que estão na cadeia de valor do consumidor. Eu preciso dar atenção, eu preciso escolher, comprar, pagar, receber, tudo mais. Todas essas atividades,
é o que eu chamo da cadeia de valor do consumidor, minha. E é o valor eu quero ter um móvel para usar. Esse é o benefício para mim. Para fazer isso, eu tenho que fazer uma série de atividades, e no passado eu fazia isso tudo com uma ou duas empresas. As atividades estavam, como eu chamo, acopladas, porque eram uma ou duas empresas que faziam tudo para mim. Ao longo desses últimos anos, disrupção digital significa que cada startup começou a olhar e falar, eu consigo fazer isso melhor. A uma falou, eu consigo mostrar os produtos pela internet melhor, criando um site melhor. E outra empresa resolveu falar, eu consigo captar atenção e mandar para esses sites de forma melhor, Facebook. E outro falou, eu consigo fazer um pagamento, uma cobrança melhor. E outro falou, eu consigo... Cada uma começou, e isso é um processo de desacoplamento, de decoupling, desacoplando a cadeia de valor do cliente em pequenas atividades que cada empresa faz algo melhor e coletivamente todas fazem muito mais eficientemente do que se você tivesse uma ou duas empresas atuantes. A oportunidade da startup, então, é encontrar eventualmente onde está esse elo fraco da cadeia, né? Onde tem uma insatisfação do cliente e atacar. E imagina, então, quem é o empresário também pode olhar a sua cadeia e identificar elos fracos onde ela pode ser potencialmente atacada. Faz sentido, Thales? Exato, exato. E esse é o jogo. Você acabou de descrever a nova economia, Renato, em 20 segundos. A nova economia tem atacantes e atacados. Os atacados são empresas estabelecidas que têm medo de perder. Onde que eles vão perder? Onde eles não fazem uma atividade muito bem. E as oportunidades são apenas falar, eu sou um cara e eu posso criar uma startup sem dinheiro, sem experiência, sem nada, mas eu acho que eu consigo fazer essa atividade melhor do que essa empresa grande estabelecida. Uhum. Por que você acha que teria algum louco que falaria, eu consigo desacoplar o Itaú, ou desacoplar a Tokstok, ou desacoplar a Ford, ou desacoplar um hotel como o Hilton Hyatt? Por quê? Em teoria, startup não deveria funcionar, não deveria existir, porque são competindo com empresas grandes que têm muito mais dinheiro, mais pessoas, melhores. Os executivos não são burros, são altamente competentes, treinados alguns por Harvard, um bom treinamento, com dinheiro, com muitos anos de experiência. Por que as startups conseguem atacar e roubar a participação de mercado? Elas não têm mais dinheiro, não têm melhores pessoas, pelo menos em termos de experiência, né? Muitas não têm experiência nenhuma. O fundador da Uber não sabia nada de transporte, o fundador da Airbnb não sabia nada de hotéis, e assim a Amazon, Jeff Bezos não sabia nada de e-commerce quando começou. O único motivo que a startup funciona é porque ela consegue enxergar um problema bem mínimo, mas importante, que ela fala, isso eu consigo fazer melhor. Eu não consigo fazer tudo. Eu não consigo criar um supermercado melhor do que o Pão de Açúcar hoje, sem dinheiro, sem pessoas. Mas eu consigo fazer uma coisinha muito melhor do que eles. E assim que a startup entra nessa cadeia de valor, ela entra achando uma brecha que ela começa depois a crescer e aumentar e criar uma empresa que rouba a participação de mercado. Ô, Thales, eu acho que isso não estava claro, né? Mas pouco a pouco, alguns pensadores aí com você foram juntando as peças desse quebra-cabeça, né? Eu imagino que hoje, como você fala, essa elite de empresários e de empresas que é muito bem qualificada e muito bem treinada, ela já entendeu esse mecanismo e cada vez mais ela deve estar se preparando ou se preocupando para parar essas arestas, para se proteger. Será que essa janela de oportunidade que as startups tinham, ela está, de certa forma, se fechando ou não? Sempre vai ter problema não resolvido e espaço para startups surgirem? Vai ter problemas não resolvidos, porque como que a startup depois ela cresce? A startup começa fazendo uma atividade melhor. Então, ela começa a falar, olha, eu consigo criar um site e colocar um monte de imagem de imóveis com descrição melhor do que você ter que ir numa loja física, e você vai numa loja física de móveis, tem 40 móveis no máximo. Pô, deve ter 500 mil fabricantes de móveis, de peças. Então, no site, eu vou fazer isso, vou entregar 500 mil opções em vez de 40 ou 50 que tem numa loja física. Mas depois a loja de móveis fala, pô, será que eu consigo ajudar o cliente a escolher? Trazer uma informação de, olha, isso é compatível com isso, você comprou esse conjunto. Ah, talvez eu faça, então eu vou criar serviço. Ah, a cobrança é uma coisa complicada, cartão de crédito, não sei o quê, comissão de 5%. Será que eu não consigo fazer uma forma de ter meios de pagamento mais eficiente, mais barato?
Aí ela cria uma empresa de meios de pagamento. Voltando ao Magazine Luiza, a Magazine Luiza agora resolveu, vou ganhar dinheiro em meios de pagamento. Não é o core business dela, é vender produto, mas ela começou a falar, agora eu vou ter uma empresa de meios de pagamento. Agora eu vou começar a trazer outros vendedores para a minha loja e vou fazer um marketplace. Agora eu vou começar a fazer educação. Magazine Luiza está começando a vender, já estava vendendo celular, instalação, educando clientes. Uma empresa de educação, a Magazine Luiza, fazendo a aprendizagem digitalizando para os consumidores, classe média baixa, porque eles conhecem. Então eu vou educar e eu vou vender pacotes de telecomunicação, de dados para os meus clientes. E à medida que as empresas vão crescendo e viram as incumbentes, elas vão fazendo muito mais coisa e nem tudo é perfeito. Então, quem era startup vira incumbente. E é desafiada. E é desafiada. Então, hoje, as startups em mídia social estão vendo o que o Facebook não faz de muito bom e estão caindo para matar. TikTok, não sei o quê. Pô, o Facebook não era uma forma de você unir música com vídeo e entregar isso para a sua audiência em 10 segundos. Era muito difícil fazer isso. O Facebook não conseguiu fazer isso. Veio uma empresa da China chamada TikTok e fez, e agora acho que tem 50 milhões de downloads. Então, Thales, é assim que o ciclo vira, né? Assim, a startup começa a crescer e acaba fazendo coisas que também, como você falou, geram problemas para os clientes e isso cria nova oportunidade. Muito bom.